Bendito seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de hoje é um Evangelho que é de todos nós conhecido. Aborda aquela questão que é antiga entre a humanidade. No Evangelho de hoje, o rei, ou fora o governador, era alguém muito importante, perdoa uma fortuna, hoje seriam bilhões, milhares de milhão. Seriam, não sei, 2, 3, 4, 5 mil milhões de euros, aqueles desta lente, ao dia de hoje. Mas não importa ao dia de hoje. Ao dia da época, ao dia em que isto aconteceu, era uma fortuna colossal. E o senhor, o rei ou o governador, perdoa àquele servo, depois de dizer que o vai vender a ele e a toda a família. Para quê? Para recuperar algum do dinheiro que aquele, servo perdeu indevidamente. Por falta de cautela, por falta de juízo, por falta de ser bom administrador, certamente. Por falta de vigilância, sobretudo. Mas o senhor, o rei ou o governador, perdoa-lhe tudo. É este que deve esta fortuna colossal. E depois, este mesmo servo que é perdoado, quando encontra um outro irmão seu, que lhe devia uma ninharia, quase nada, meia dúzia de tostões, este que é perdoado, nos milhões, ou nos milhões, ou bilhões que devia, não perdoa os tostões ao outro pequenino. Coloca-o na prisão, trucida a sua dignidade, pisoteia o rosto alvo que ele tinha diante da comunidade, de forma a que ele seja visto como um malfeitor, porque são os malfeitores que estão na prisão. Então toda a dignidade que ele tinha, este pequeno devedor, não é? Lhe é retirada, lhe é removida. Bem, e o que é que faz o governador ou o rei quando sabe desta história? Manda chamar aquele a quem perdoou aquela fortuna de milhares de milhões de euros. Bem, e ouvimos o que lhe aconteceu. E o que lhe aconteceu, diz Nosso Senhor Jesus Cristo, é aquilo que nosso Pai, o Deus Criador, nos fará também. Um dia, se nós agirmos desta forma ignóbil, desta forma onde o amor não encontra assento para repousar, se nós agirmos desta maneira onde Cristo, nem seu Pai, nem o Divino Espírito Santo encontram espaço para habitar, porque Deus não coabita com o erro, Deus não coabita com a crueldade, Deus não coabita com a justiça, não mora com, é o que significa coabitar, viver juntamente, viver com. Deus não vive com malfeitores, Deus não vive com injustos, Deus não vive, Ele é eterno, Ele não morre, mas não vive connosco no sentido de fazer parte da nossa vida. Nós temos que ser um pouco mais do que o tão pouco que ainda somos hoje. E a nossa medida, amados irmãos e irmãs, a nossa medida é grande. A medida da nossa dignidade é a medida do próprio Deus. Nós somos filhos de Deus. A nossa dignidade tem essa fasquia bem elevada. Nós não somos escravos do Criador, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós somos filhos daquele que tudo perdoa, que é justo. É verdade que Deus é justo, mas é igualmente verdade que Deus é profundamente misericordioso. E eu diria que ecoa mais fortemente o som da sua misericórdia do que se torna visível o exercício da sua justiça.
ainda que o Senhor seja justo e misericordioso, são mais as vezes que Ele vem como Deus de toda a misericórdia. O que é que significa Deus de toda a misericórdia? Aquele Deus que vem limpar tudo o que nós temos de mal em nós, que vem com compaixão olhar-nos deitados no chão, enredados e colados a esse mesmo chão, pela lama onde caímos, que já secou e nos cola ao chão do pecado onde vivemos, como aconteceu no Evangelho de hoje, com aquele servo que foi perdoado e depois só faltou matar o que lhe devia, uns cêntimos, uns euros, que hoje seriam 100, 200, 300 euros, 1000 euros, ele que lhe devia milhões e milhões e milhões e milhares de milhões. E nós, queridos irmãos e irmãs, no mundo, temos que ter muita atenção, temos que ter cuidado, porque a par e passo é muito frequente vermos neste mundo onde vivemos, neste país que é Portugal, já não precisamos de falar de mais país nenhum, porque os outros países têm comportamentos similares, idênticos, parecidos com aqueles comportamentos maus que existem no nosso país. No nosso país, em Portugal também, os mais poderosos gostam de pôr o pé em cima do pescoço dos mais frágeis, dos mais pequeninos, dos mais necessitados de amor, de justiça, de dinheiro, de trabalho, de ajuda, de carinho, de presença nossa, amorosa e de proteção. E em vez de fazermos isto tudo, colocamos o nosso pé pesado e exercitando ainda mais força, exercendo mais força sobre ele, para que no pescoço, aquele pequenino que está abaixo de nós, sinta o peso, não é, da nossa suposta importância. Só porque muitas vezes temos mais dinheiro, ou temos mais influência social, ou somos mais conhecidos porque aparecemos nas revistas cor-de-rosa e os jornalistas fazem umas perguntas e as pessoas pensam que só porque respondem umas perguntas, inúteis perguntas e respostas ainda mais inúteis do que as perguntas feitas, porque são respostas sempre fúteis. Eu não ouço, quer dizer, na maioria esmagadora das vezes, sempre o são. Vivemos num mundo onde a futilidade é a imagem da honra e da dignidade humana. Vai mal o mundo, este nosso mundo, quando estes são valores que nós defendemos como se fossem valores de facto. Não são valores, são fantasia, são coisas que não existem. O valor está onde, amados irmãos e irmãs? O valor está no perdão do rei. O valor está no perdão do governador que perdoa tudo àquele devedor e à sua família. Ele que os tinha preparado para serem vendidos, não vende. Não lhes retira a casa e, por justiça, ele podia fazê-lo. Tirar a casa, vender, torná-los escravos, tudo ele podia fazer, torná-los escravos inclusive. Porque a dívida era grande. E ele foi, este senhor, que foi perdoado, aquele da dívida gorda, foi incauto. O que é que significa incauto? Foi imprudente. Administrou mal o dinheiro que não lhe pertencia. Bem, e o senhor, o rei, ou o governador, perdoa. Lembre-se desta palavra. Perdão. Ele perdoa tudo. Esta é a imagem do nosso Deus. Este rei, este governador, é a imagem do nosso Deus. É o nosso Deus. É assim que Deus age para connosco. Ele perdoa tudo. E perdoa tudo porquê? Para remover, retirar dos nossos dias e noites a escuridão que se perpetuaria para além da nossa morte por toda a eternidade nos infernos. Se Deus não exercesse perdão para connosco, não haveria mais claridade na nossa vida. A luminosidade seria ofuscada, tapada, escondida, opacizada pela escuridão. É por isso que Deus perdoa. Quando Ele perdoa, os céus
negros transformam-se em azul. Este azul que nós contemplamos, de um céu sem nuvens. O mar não tem mais aquelas águas que parecem enlameadas, é tudo azul profundo, cobalto. As folhas das árvores, nelas, adejando ao vento, cintilam as cores do sol. Porquê? Porque Deus remove com o seu perdão tudo que não é luz. Porque na escuridão não há sol que uma folha de uma árvore ou uma pétala de uma flor possam refletir. Na escuridão não há luz. O perdão, amados irmãos e irmãs, é o que nos restabelece enquanto filhos de Deus, na graça que cada um de nós recebeu no dia do nosso batismo. E no dia do nosso batismo foi-nos dado um nome. O nome que recebemos quando fomos batizados e recebemos este sacramento. Este sacramento significa este poder de Deus. E esse nome que nos foi dado no batismo é fruto de havermos sido perdoados, amados irmãos e irmãs. Se não recebermos o perdão, não houvéssemos sido perdoados, não teríamos direito a um nome. E o nome que nos é dado, que nos é conferido, outorgado, no momento do nosso batismo, sejamos batizados ainda infantes de meses ou semanas, ou adultos já crescidos e amadurecidos, e até às vezes envelhecidos em anos. Um nome nos é dado. O único nome que temos diante da face do rosto de Deus é o nome que nós recebemos no batismo. Não temos outro. Podemos até usar outros nomes no mundo, mas esses nomes não são proclamados no reino dos céus. No reino dos céus nós somos conhecidos pelo único nome que recebemos no nosso batismo. E recebemos-lo, dizia eu, esse nome, porque o Senhor perdoou-nos como perdoou ao filho pródigo, e recebe-nos no seu reino. Quando Cristo nos perdoa, nós tornamos-nos limpos, claros, alvos, como quando ressurgimos vestidos daquela túnica branca das águas do batistério onde mergulhamos para deixarmos de ser cidadãos deste mundo e passarmos a ser cidadãos dos céus. O perdão é a força transformadora, renovadora, reedificadora, reconstrutora daquilo que nós perdemos ao longo da nossa vida pelos pecados praticados. Nós vamos ao longo da nossa vida, amados irmãos e irmãs, como aconteceu com este servo do Evangelho que foi perdoado, nós vamos como os muros de pedra e como ele, vamos caindo. Uma pedra cai hoje, amanhã cai outra pedra, depois cai um pedaço de cimento, depois o muro começa a ficar cada vez mais laço, mais desagregado, até que um dia aquele muro cai. E depois já não há muro que se veja. As ervas já taparam as pedras caídas. Já ninguém se lembra, ao fim de 20, 30, 50, 100 anos, se havia um muro de pedra ali ou não. Também nós, ao longo da vida, é isto que connosco acontece quando pecamos. Vamos nos desmoronando, vamos nos desmontando, até que não somos mais portadores da imagem de Deus, nem da semelhança de Deus. Até que vamos, ao longo da nossa vida, ficando escondidos no meio dos matagais, das ervas altas, dos silvados deste mundo, escondidos do olhar dos nossos irmãos e escondidos do olhar de Deus, porque decidimos não ser o que Deus é. E não seremos o que Deus é, queridos irmãos e irmãs, se não perdoarmos como Ele perdoa. O perdão não exige pagamento. Quando eu perdoo, não peço nada em troca, nem sequer que me perdoem também a mim. Não cobro preço pelo perdão que eu dou, mas tem que ser um perdão de amor, não um perdão de quem tutela, de quem é a autoridade, de quem está a perdoar com o sentido de paternalismo. Perdoa porque é magnânimo e quer os aplausos do mundo,
para verem como Ele é bom, até perdoa os seus inimigos. Quem perdoar desta forma, naturalmente, tem os infernos à sua espera. E digo isto não é para que nos sintamos condenados ou o oposto disso. É porque, se fazendo isto, não somos o que Deus é. E só sendo o que Deus é, entramos no reino dos céus por misericórdia e compaixão dele um dia. Se não somos o que Deus é, não podemos entrar no reino dos céus. Entramos onde? Ficamos no deserto, no Sahara? Não, vamos para o inferno. É por isso que eu acabei de dizer o que preferi há pouco. Então, queridos irmãos e irmãs, temos que perdoar, mas perdoarmos com humildade. Perdoamos os nossos irmãos com humildade. Isto quer dizer o quê? Quando eu perdoo os meus irmãos e irmãs, eu perdoo sabendo que eu também preciso de perdão. Eu não perdoo o meu irmão porque eu sou santo. Não, porque aconteceu naquele dia ele ter feito uma asneira, algo de errado para comigo, e eu perdoei. Mas no dia anterior já fui eu aquele que precisava de perdão. E se calhar daqui a meia hora sou eu, depois de ter perdoado os meus irmãos, que preciso do perdão deles também. Então o perdão tem que ser todo meu feito com profundo amor. E não há amor onde o orgulho, antes vestido de cavaleiro medieval, com espada na mão e elmo reluzente na cabeça, ou escudo em punho, para trucidar pelo poder do cavaleiro os outros. Não. É a humildade que impera. No perdão é a humildade que impera, isto é, que se torna autoridade e poder. É o poder da nossa humildade que faz com que o nosso perdão seja genuíno e seja necessário, amados irmãos e irmãs. Quando o Senhor nos perdoa, o Senhor nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos perdoam os nossos pecados, é tudo gratuito. É com profundo amor ver Ele, que é o Criador de todas as coisas e de nós também. Não precisando de nada do que nós somos e temos para Ele ser Deus como Ele é. Vê com que amor. Com que amor. Com que amor. Deus para cuidar de nós. Deus para no sentido em que vem até nós dar-nos algo de precioso, o maior tesouro e a maior herança de todas, que não existem na Terra, nem nenhum planeta do cosmos ou do universo conhecido. Vem dar-nos este tesouro que é o perdão. Isto é, o que é que traz o perdão de Deus quando Ele nos dá? Esse perdão é como um pai que nos dá um banho, nós que estamos sujos, que traz roupas lindas, lavadas, novas e odoríficas, perfumadas com bons odores, e veste-nos com essas novas vestes. E depois ainda nos põe dentro de um espaço, seja o veleiro, seja o terró, seja, como é que chamavam aquelas coisas que os reis usavam, um coche real. Deus ainda nos põe dentro de um veículo para nos encaminhar para o seu reino. E esse veículo é o seu amor. Quer dizer, não só nos reveste das suas vestes imaculadas, não só nos vai polir aquilo que em nós está conspurcado, que são os nossos pecados, põe-nos todos a brilhar, cada um de nós a reluzir, como um diamante reluz ao sol, ou uma esmeralda, para que em nós se espelhe de novo a imagem dele que nos criou. E depois transporta-nos neste veículo, fora um coche real, e seria interessante, tão importante, mas é mais do que isso. É o veículo que nos transporta para o reino dos céus, é o amor anunciado pelo perdão que nos dá, que nos encaminha, que nos garante a filiação divina. Quando Deus nos perdoa, é o mesmo que Ele dizer: tu és meu filho. Não podes andar vestido dessa forma, não podes morar nesse buraco, não podes andar curvado, porque eu criei para andar na vertical diante de mim, porque não és um escravo, eu não sou criador de escravos, sou criador de mulheres e homens livres. É isto que Deus quer dizer quando nos perdoa. Quando nos perdoa, nós reassumimos diante de todo o reino dos céus e de toda a criação criada o estatuto que havíamos escondido nas ervas altas dos muros e das pedras caídas, como eu disse há um bocado atrás, quando nos escondemos de Deus. E de repente
nós estamos de pé, como filhos do Senhor. E a nossa cidadania celestial é, outra vez, reanunciada. Todos ficam a saber que somos cidadãos dos céus. É para lá que somos convidados a ir. E as vestes nupciais que recebemos no perdão que o Senhor nos deu, é para que esta luz brilhe já neste mundo e ilumina outros que ainda andam na lama do pecado e das coisas mal feitas, para que também eles possam estar ao abrigo do perdão de Deus. Todos nós estamos ao abrigo do perdão de Deus, mas nem todos aceitamos o perdão de Deus, porque para que o perdão de Deus seja eficaz em nós temos que nos arrepender do que somos. Era aqui que eu queria chegar, amados irmãos e irmãs. O perdão só vem quando eu, diante de Deus, digo: Senhor, olha tudo o que eu fiz de errado. Olha quantos pecados eu cometi. Olha as virtudes que tu tens e eu não pratico nenhuma dessas virtudes. O que é que são as virtudes? Alguns exemplos. Deus é amor, eu não sou. Deus perdoa, eu não perdoo. Como o servo de Deus perdoado não perdoou ao outro mais pequenino. Deus está sempre presente na minha vida, desde que eu queira e que eu o chame, e eu não estou presente na vida nem de meu pai, nem de minha mãe, nem de meus cunhados, cunhadas, irmãos e irmãs. Eu sou egoísta. Eu quero ter um monte cada vez maior de dinheiro guardado. E, se possível, 2 casas e não uma, 3 carros e não um. E, sobretudo, se for um V6, um V8, um V12, melhor ainda, porque eu quero que o mundo reluza em mim. Eu não quero ser imagem de Deus. Eu quero ser imagem do mundo. E quando eu quero ser imagem do mundo, eu busco o quê? Não as vestes nupciais que o Mestre me trará no perdão que me dá. Eu quero grandes mansões. Eu quero ser aplaudido por este mundo. Quero ser proeminente. Quero ser conhecido. Vê quantas pessoas usam até as miseráveis redes sociais como o Facebook, o Instagram e mais o que, sei lá, aquelas coisas do TikTok, 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 é imparável, nunca mais acaba. Para quê? Não são nada. Não estudaram, não amaram, alguns nem têm dinheiro nenhum. Também o mundo olha a isso. Não comem em casa do vizinho, são analfabetos até, mas põem uma fotografia, não é? Ao lado de um grande carrão que não lhes pertence e põem na rede social. Para quê? Para que os outros os vejam. Esperam que a sociedade os retire da invisibilidade em que vivem. Nós somos invisíveis, amados irmãos e irmãs, pelo pecado que praticamos. Invisíveis aos olhos de Deus, mas visíveis diante do mundo. Quanto mais nós pecarmos, mais o mundo nos aplaude. Quanto mais nós pecarmos, isto é, mais formos egoístas, egocêntricos, menos amarmos, mais o mundo gosta de nós. Só reluzimos para o mundo e para Lúcifer. O demónio encontra espelho onde possa refletir a sua imagem terrificante em nós, porque nos tornamos pouco a pouco iguais a Lúcifer. E esse não é o nosso chamamento, queridos irmãos e irmãs. Nós somos chamados àquele que hoje no Evangelho perdoou tudo e era uma imensidão que havia a perdoar àquele servo, aqueles milhares de milhões de euros hoje, aqueles 10 talentos. Este é o Deus que nos chama para não nos perdermos no meio do mundo. O mundo não existe para funcionar como ervas altas no meio das quais nos vamos perder. O mundo funciona e foi criado por Deus para ser um campo de treinos, onde nós treinamos o amor que ainda não temos, treinamos a generosidade, treinamos o perdão, treinamos as virtudes divinas. Nós deveríamos encontrar este mundo como se ele fosse uma academia. Olhe como tem o Sporting, o Benfica, o Porto, como tem academias para os atletas lá se treinarem. Este mundo deveríamos encará-lo como um campo de treinos, para treinarmos as nossas virtudes. E não para nos deixarmos prender e perder e inebriar. Ficamos tontos às vezes, quase caindo no chão, porque os odores do pecado nos levam como uma droga pesada, que nos tira a lucidez. E sem lucidez
amados irmãos e irmãs, também não temos como amar. Como é que alguém não é lúcido? Sabe se é importante amar ou não? Temos que ter lucidez. Então temos que ter um espírito, a nossa alma tem que estar límpida para receber o perdão de Deus. Porque não há lucidez, não há clareza, não há iluminação fora do perdão de Deus. Se não recebermos o perdão de Deus, continuamos a assumir-nos como pecadores, como aqueles que não amam hoje e também não vão amar amanhã. É isso que é pecar. Não amo hoje, não amo amanhã e não vou amar nunca. Se não vou amar nunca, nunca serei como o meu Criador, Deus do reino dos céus, e eu longe de Deus. Para vos dizer, queridos irmãos, e terminar, lembrai-vos desta palavra, perdão, e do verbo perdoar. Não há nada que nos lave mais profunda e intensamente, desde a alma até o do corpo. Também suja, por pó, por manchas de óleo. E as manchas da alma, não há nada que lave tão profundamente tanto nossa alma e espírito, como o nosso corpo mesmo, do que o perdão de Deus. E Deus, como nos ama, e como nos tem por filhos, porque Ele nos criou, não quer apenas um de nós, não quer alguns de nós no reino dos céus. Ele quer-nos a todos e a todas no reino dos céus um dia. Se nós quisermos esse reino, se nós não quisermos apenas este reino que ainda agora começou e já vai morrer amanhã, tudo começa lindo, pequenino e belo, cresce, e depois o que é que acontece? Quando está no auge da sua beleza, definha, enrugece, as folhas murcham, descem das árvores, seguras devagarinho pelo vento, que não os vai impedir de tocar o chão, ficam no chão até apodrecerem. As folhas são só uma imagem da nossa podridão. Nós somos, queridos irmãos e irmãs, caveiras adiadas. Somos espíritos pré-anunciados. Espíritos daqueles que um dia serão apenas alma e cantarão no cemitério. Eu lembro-vos isto porque os monges, antigamente, há 1500 anos atrás, sabem o que é que eles tinham em cima da mesinha de cabeceira deles? No quarto deles, que se chamava cela. Não tinham telemóvel, não existiam telemóveis. Cada monge tinha uma caveira, porque havia tantos mártires, tantos, há 1500 anos atrás, que nos mosteiros, e a lei da altura permitia isso, hoje não é possível, não é permitido, tinha uma caveira em cima da mesa de cabeceira. Bem, e nós pensamos, mas que coisa rude, coisa feia. Então, tenho uma caveira, quando me levanto vejo uma caveira na minha mesa de cabeceira. E estes são os parâmetros do mundo de hoje. Nós não gostamos de nos ver ao espelho. Não gostamos de nos ver ao espelho. Se olhássemos bem, veríamos uma caveira. Uma caveira anunciada. O espelho, não é? Começava por nos mostrar as carninhas que ainda hoje cobrem estes ossos. E depois, se o espelho fosse justo connosco e não nos mentisse, os espelhos são mentirosos. Se o espelho não nos mentisse, mostrar-nos-ia, revelar-nos-ia a caveira que ainda não somos visivelmente, ainda que ela esteja cá dentro, escondida por isto, que vai cair, enrugar e apodrecer, mas ela já está cá, a caveira já está cá escondida. E os espelhos não nos revelam o que realmente somos. Então, amados irmãos e irmãs, para que, sendo caveiras que já se anunciam na escuridão da nossa vida e na realidade daquilo que já somos, para que não sejamos caveira, ficando caveira um dia, mas para que esta caveira, que um dia será a herança daquela terra, daquele cemitério, possa ser preenchida pelas carnes que brotarão da ressurreição que Cristo nos vai conceder. Então, amemos e perdoemos como Deus perdoa. E não seremos caveira. Seremos apenas, uma última vez, a revelação do homem do pó, que o cemitério revela. O cemitério não engana. O cemitério vai dizer-me, olha como tu és. Tu és isto, tu és uma caveira, tu és só ossinhos.
E depois vem Cristo dizer: estás enganado, cemitério. Ele não é só assim. Ele é a alma. Ele é portador da minha imagem. Ele é semelhante a mim. Deus virá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dizer aos cemitérios que tudo o que lá está não pertence ao cemitério. Tudo o que ali está é tesouro de Deus. E esse tesouro de Deus somos cada um e cada uma de nós que Cristo arrancará de debaixo da terra. E como as asas voam nos céus de asas abertas, pairando lá em cima bem alto, também nós voaremos com as asas de Deus e com o rosto lindo que teremos, porque nos nossos rostos pessoais e singulares, cada uma e um de nós estará hipostasiado, isto é, refletido, tornado presente, o rosto de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto, amados irmãos e irmãs, é o que podemos tirar do Evangelho de hoje. Agora perguntai-vos, se só ouvirmos o Evangelho assim, conseguimos retirar tudo isto que lá está? Está lá escondido como um tesouro. Para quem se sente e sabe que é herdeiro do reino. Então quem é herdeiro do seu Pai quer saber qual é a sua herança. Quem se interessa por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu Pai, pelo Divino Espírito Santo que Cristo envia da parte do Pai, quer saber que tesouro é este, escondido no Evangelho, que não nos é revelado logo à primeira vez em que o lemos. E então vem esta santa tradição, toda ela posta em Maria, Mãe de Deus, e é a santa tradição da Igreja que nos revela o tesouro escondido que é nosso. E este tesouro escondido é também conhecermos quem somos, para onde vamos e para onde podemos ir se escolhermos mal. Então escolhamos bem, escolhamos arrepender-nos. Arrepender significa o quê? Ser escravo? Não. Significa ser gigante, significa pôr-me de pé, significa dizer: Pai, é meu Pai, ou Mãe, olha, parti o prato que herdámos, a nossa bisavó era de cristal, só tínhamos este, fui eu que parti. E o filho pede perdão, o que é que a mãe vai fazer? Ou o pai vão fazer? Ficam tristes. Se calhar às vezes até poderá dar um grito, o pai ou a mãe deste mundo. Mas depois, se for um bom pai, dá um beijo, dá um abraço naquele filho ou filha para o recuperar, porque ele está triste, porque partiu algo que era importante na família. Isto é, errou, não foi atento, não administrou bem os passos que deu. Deus, queridos irmãos e irmãs, faz muito mais do que isto. Deus não se irrita connosco, nem grita connosco. O Senhor só nos ama e perdoa. Perdoai vós também, e nós todos, a todos os nossos irmãos e irmãs, como Cristo os perdoa. E arrependamos-nos, como é justo àqueles que transgridem como nós somos transgressores, nós somos marginais, nós somos tudo menos inocentes, nós somos culpados, perdoamos, com certeza, mas peçamos primeiro perdão dos nossos pecados. Quando formos perdoar alguém, peçamos a Deus que nos perdoe primeiro e para isso arrependamos-nos de todas as coisas feias que fazemos. Nós fomos criados para fazermos coisas lindas. Nós somos oleiros e não sabemos onde é que está o barro do oleiro, nem sabemos usar ainda as nossas mãos. Nós somos cheios de talentos. Comecemos a descobrir esses talentos que Deus nos deu, esses dons. E cada um de vós e cada uma de vós vai ver como nós somos realmente singulares. Quando fazemos passo para que o Criador se torne presente em nós, tudo em nós é tornado luz. Então o que não se via na escuridão aparece e de repente nós temos coisas em nós e somos algo que não conhecíamos e temos algo que não sabíamos que tínhamos. Porquê? Porque na escuridão da nossa vida não víamos nenhuma desses talentos e dons que Deus nos deu. E agora, iluminados pelo perdão e amor de Deus, nós conhecemos os cantos à casa. É isto que eu quero dizer. Que o Senhor nos proteja, guarde, abençoe e perpetue nesse caminho de encontro com Deus por toda a vossa vida.